Boa noite, igreja. Eu quero lhe convidar essa noite a celebrarmos juntos ao Senhor e a dizer que Ele é bom e que suas misericórdias duram para sempre. Especialmente essa noite nós queremos agradecer a toda a igreja que nos cobriram em oração durante esses últimos dias. Meu esposo esteve enfermo e nós fomos imensamente abençoados pela oração de cada irmão que lembrou de nós e que nos abençoou realmente de maneira imensa. Muito obrigada a toda a igreja. Graças a Deus, Braz está completamente curado do Covid, já partiu para suas novas atividades em plantões, e no hospital. E nós somos muito gratos. Em nome de toda a minha família, muito obrigada, igreja, amigos, familiares que oraram e que intercederam por nós de maneira poderosa. Nós estamos aqui hoje para celebrar ao Senhor, para dizer o quanto Ele é bom e, ao mesmo tempo, também declarar isso com muito louvor. E se você está hoje aí, talvez triste, talvez também enfermo, eu quero te convidar essa noite a transformar o lugar onde você está no templo, no lugar onde você vai se encontrar com o Senhor essa noite. Então, se estiver triste, louve. Se estiver sofrendo, louve. Se estiver feliz também, alegre, louve. Que nós possamos encher essa noite de louvor e de gratidão ao Senhor. Você pode orar comigo essa noite? Senhor Jesus, em nome do Teu Filho amado, Pai, que é nesse momento cada casa seja inundada pela Tua presença, que cada casa possa ser transformada pelo Teu Santo Espírito, Pai. Queremos declarar com muito louvor ao Teu nome, queremos dizer, Pai, que somos completamente Teus, Pai. Entra na nossa casa nesse momento, Pai, e transforma o nosso domingo, esse tempo, essa noite, num momento de adoração genuíno ao Teu nome, Jesus. Queremos dizer com muito louvor, Pai. Aleluia. Celebre comigo essa noite. Cantemos juntos. Nunca vi um justo sem resposta.
E agora vamos continuar louvando ao Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Agora na tela vão aparecer para você os dados bancários de nossa igreja e você pode transferir, contribuindo dessa forma para que o reino do Senhor avance através desse ministério. Nós queremos louvar a Deus, lembrando justamente desse encontro precioso que um dia marcou completamente a nossa história e como foi bom encontrar o Senhor. Não sabemos viver sem esse amor e queremos declarar que não há nada melhor do que Ele em nossa vida. Aleluia. Você me aceitou do jeito
No último encontro que nós tivemos aqui através do culto online, fomos ministrados a repensar acerca do jejum. E a oração é algo que é muito importante em nossos dias. O Senhor nos ensinou uma oração universal que podemos até hoje aprender como orar através dela, e é com ela que nós queremos cantar agora e também orar juntos. Vamos dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e que a tua vontade seja feita, assim na terra como é no céu. Vamos convidar para que o reino de Deus entre em nosso coração, para que o reino de Deus venha sobre nossos lares essa noite. Aleluia, em nome de Jesus. Ore comigo através dessa canção, declarando: Pai Nosso. Pai Nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos.
mensagem e da palavra que agora será ministrada, em nome de Jesus. Amém e amém. Olhar a vida de frente, os perigos incertos que nos rodeiam, é tarefa necessária, mas difícil. Como podemos ver Deus em meio a tudo isso? O medo nos toma, nossa incapacidade reina, de nada sabemos. Como enfrentaremos o desconhecido futuro? Estaria o Senhor ausente das tramas dessa vida? Estremecidos, nos rendemos a Ele. Dele são as respostas. Em nós, só temos perguntas vãs. O temor do Senhor encoraja e o coração medroso revigora, deixando o egoísmo. É preciso nos voltarmos para Deus. Ele nunca esteve ausente, nem um minuto sequer. O seu propósito continua em curso. Cabe a nós nos expormos corajosamente até o fim. Então, o dia mau pode se levantar, mas a palavra final é dele e não falha. O perigo pode vir, mas a providência de Deus é certa. Meus irmãos, boa noite a todos. Estamos juntos aqui mais uma vez para adorar a Deus, aprender mais da palavra. E é muito bom ter essa oportunidade. Nós vamos falar hoje sobre o Deus da providência. Nós estamos numa série de mensagens e essa série é baseada na história de Esté. O tema dessa série é perigo e providência. Se você perdeu algum dos episódios, você deve ir lá nas redes sociais, no YouTube, e deve assistir às séries, os vídeos anteriores, as mensagens anteriores, para poder receber aquilo que o restante da igreja tem recebido nesses últimos tempos. Tem sido algo muito proveitoso para todos nós, tem sido muito proveitoso para a minha vida, me aprofundar e conhecer mais sobre essa história, os detalhes, tudo aquilo que Deus tem para nos ensinar através do livro da história de Esté. Até aqui muita coisa já aconteceu. Muita coisa já foi dita. Se eu perguntasse para você quem são os personagens principais dessa história, será que você saberia me dizer? Nós temos o rei Xerxes, a rainha Vaste, Esté, Mardoqueu, Amã. Esses são os personagens principais. Outros nomes aparecem, mas esses são os de destaque. Nós vimos que a rainha Vaste desobedeceu uma ordem do rei Xerxes. E por isso ela foi expulsa da presença de Xerxes para sempre. Xerxes, por sua vez, promoveu um concurso e Esté acabou sendo escolhida como rainha. Mardoqueu, pai de Esté, tornou-se juiz e ele salvou a vida do rei Xerxes. Xerxes estava para ser assassinado e Mardoqueu conseguiu salvar a vida dele, mas nós vimos que ele não foi honrado por isso. Xerxes sequer agradeceu a Mardoqueu. E tempos depois, Amã foi honrado pelo rei. Amã, que é o vilão dessa história. E foi colocado como o segundo homem de maior autoridade da Pérsia. Por decreto, todos os oficiais, todos os nobres do palácio precisavam se prostrar em adoração diante de Amã, mas o Mardoqueu se recusou a fazer isso porque ele era judeu e ele entendia que não devia adorar, prestar adoração a Amã, uma reverência que envolvesse a adoração. E por causa disso, Amã se encheu de ira e decidiu matar Mardoqueu e exterminar todos os judeus. Ele aproveitaria essa situação para se apropriar dos bens desses judeus que seriam mortos. Amã lançou o pur, as sortes, para saber quando ele deveria executar o seu plano, e as sortes indicaram que ele deveria executar esse plano na data que era justamente a celebração judaica da Páscoa e o dia que era justamente o dia que antecedia o sacrifício do Cordeiro Pascal. Então, era uma data muito importante e com um símbolo muito profundo.
porque vocês sabem que a Páscoa representava a libertação dos judeus do Egito, e aquele dia em que o cordeiro pascal foi imolado foi o dia de grande livramento para eles. Quando Mardoqueu e todo o povo judeu tomou conhecimento daquilo, houve um grande alvoroço, tristeza, lamento, medo, aflição, e nós vimos que eles demonstraram isso rasgando as suas vestes, se vestindo de pano de saco, deitando nas cinzas. Então Mardoqueu foi até Ester para pedir que Ester falasse com o rei em favor do povo, mas Ester ficou com medo, porque esse era um ato ilegal. Quem se aproximasse do rei sem ter sido chamado pelo rei seria morto. E Ester disse para Mardoqueu: olhe, para piorar, já tem mais de 30 dias que o rei não me chama para falar com ele. Mardoqueu conseguiu convencer Ester. Ester foi falar com o rei. Mas antes disso, ela passou 3 dias jejuando. E ela pediu para que todo o povo fizesse a mesma coisa, e assim foi feito. Na semana passada, então, nós falamos sobre o jejum. Nós paramos aí. Mas essa história segue. Nós precisaríamos hoje ler alguns capítulos, 5 capítulos, para podermos perceber e entender aquilo que o tema da mensagem de hoje propõe. Falar sobre essa providência de Deus. Eu não posso fazer isso porque ficaria muito cansativo se eu fosse ler os 5 capítulos seguintes. Então, eu decidi contar o restante dessa história. Vou ler só algumas partes que eu quero destacar. Mas o livro de Ester é um livro pequeno, são 10 capítulos só. Nós já chegamos aqui até o capítulo 5. Então, embora hoje eu irei contar o restante dessa história, eu quero te animar a ler os demais capítulos depois, no outro momento, porque nós não vamos ter oportunidade de fazer isso. Leia, você vai perceber alguns detalhes que eu não vou contar aqui, porque eu não teria como contar todos os detalhes. Isso vai enriquecer a sua fé e vai fazer com que você veja novamente a história de Ester, e isso fique ainda mais inculcado no seu coração, na sua mente. Na sequência da história de Ester, após os 3 dias de jejum, nós paramos lá naqueles 3 dias de jejum. Após esses 3 dias de jejum, entrando no capítulo 5, Ester foi então falar com o rei. E olhe, meus irmãos, foi mais fácil do que ela pensava. O rei lhe foi favorável. O rei estendeu o seu cetro de ouro e perdoou Ester. Isso era um símbolo de perdão. Ele perdoou Ester por ela ter aparecido sem ter sido chamada. E como eu disse ainda há pouco, isso era um ato ilegal. Então Xerxes perguntou para Ester: Ester, o que é que aconteceu? O que é que você quer? E ele diz assim: se você me pedir metade do reino, eu te dou. Xerxes era um homem intenso. Era um intenso quase irresponsável. Ele já tinha dado o seu anel-selo para Amã fazer o que ele quisesse, agora ele oferece metade do reino para Ester. Ele não dava muito valor às coisas. Talvez nos dias de hoje a gente diria que Xerxes era um homem estragado. Ester respondeu para Xerxes: olha, eu vou preparar um banquete para você e para Amã. E o rei mandou chamar Amã imediatamente. E enquanto eles bebiam vinho e conversavam, o rei perguntou novamente para Ester: Ester, qual é o seu pedido, qual é o seu desejo? E ele afirma de novo: ainda que você me peça metade do reino, eu te darei. E Ester respondeu: Xerxes, eu vou te dizer qual é o meu pedido, mas eu só quero dizer isso amanhã, quando eu preparar o banquete para você e para Amã. Então, Xerxes, não deixe de estar nesse banquete que eu vou preparar para você e para Amã. Meus irmãos, a história conta que Amã saiu de lá feliz da vida, se sentindo ainda mais prestigiado. O texto conta que Amã foi para casa, ele juntou a família, chamou todo mundo, reuniu os amigos.
e ele começou a se vangloriar da sua riqueza, se vangloriar dos seus muitos filhos, se vangloriar do seu status no palácio, da sua autoridade e agora ainda mais, porque ele havia sido o único convidado da rainha Esther para acompanhar o rei num banquete especial. Ele estava se gabando diante de todos, mas num dado momento, Amã parou e disse: nada disso me satisfaz, enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu no palácio real. Meus irmãos, percebam a loucura desse homem, o complexo que ele carregava por reconhecimento. Eu acredito sim que havia uma força diabólica por trás de Amã, uma força diabólica levando e movendo Amã a exterminar os judeus. Mas, meus irmãos, para além das forças diabólicas, havia também em Amã um sentimento megalomaníaco. Eu penso que havia nele uma mania de grandeza, uma valorização patológica de si mesmo. Amã era um homem muito rico, nós já falamos sobre isso. Era um homem que tinha muito poder e muita autoridade, mais do que todos os outros. Era um homem que tinha família e muitos filhos. Era um homem que tinha um nome poderoso. As pessoas se dobravam diante de Amã, mas ele diz que nada daquilo o satisfazia, porque ainda havia um único homem que não se dobrava diante dele. Amã precisava de ajuda urgentemente. Ele não estava legal da cabeça. A esposa e os amigos de Amã não cooperavam muito. Eles deram um conselho terrível para Amã. Ao invés de confrontar a atitude de Amã, como bons amigos devem fazer, eles alimentaram aquele sentimento. Ao invés de dizer: Amã, que é isso, cara? Não, você está errado. Amã, para que isso? Amã, você não está percebendo tudo que você tem, você está se importando com um homem. Amã, isso aí não está legal. Isso aí passou do limite. Você precisa de ajuda. Não. Eles aconselharam Amã a fazer uma forca para Mardoqueu de mais de 20 metros de altura. Uma forca para todo mundo ver Mardoqueu morto ali pendurado. Amã gostou do conselho. Era tudo que ele queria ouvir. E ele mandou fazer essa forca para matar Mardoqueu na manhã seguinte. Mas, meus queridos, algo aconteceu naquela noite. O rei teve uma insônia forte. E para dar sono, o rei mandou que os seus servos lessem em alta voz o livro das crônicas do seu reinado. Devia ser algo muito chato e muito extenso, devia ser um livro muito grande. E nessa leitura, enquanto os servos liam, eles acabaram chegando no relato daquela história que nós já falamos, onde Mardoqueu livrou o rei de ser assassinado. Vocês lembram? Eu disse ainda há pouco, recapitulei, os oficiais que tramavam para tirar a vida do rei. Mardoqueu descobriu esse plano, denunciou esse plano e salvou o rei. E o rei perguntou para os seus servos: o que a gente fez em relação a isso? Mardoqueu recebeu alguma honra ou algum reconhecimento? E os oficiais disseram: olha, a gente não fez nada. Nisso, o dia já estava raiando. A insônia do rei foi braba. Ele virou a noite em claro. O dia estava raiando e Amã estava chegando no palácio para vir falar com o rei, para pedir permissão para enforcar Mardoqueu. Então eu imagino que Amã também passou a noite em claro. Amã deve ter passado a noite ansioso para que raiasse o dia, para que ele tivesse então a permissão e a liberdade de enforcar Mardoqueu. Mas, meus irmãos, quando Amã entrou, antes de dizer qualquer coisa ao rei, o rei perguntou a Amã: o
que é que eu devo fazer para honrar um homem? E o que é que Amã pensou? Com certeza, esse homem há de ser eu. E aí ele colocou todo o seu desejo de ser honrado para fora. Ele não disse para o rei que ele achava que o homem era ele, mas ele pensou, esse homem há de ser eu. E veja o que Amã disse ao rei. Esté capítulo 6. No versículo 7 diz assim: Por isso respondeu ao rei: Ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: Isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. E meus irmãos, o rei disse: Gostei disso que você falou, Amã, e é isso que eu quero que você faça com Mardoqueu. Não deixe de fazer nada disso que você recomendou. E meus irmãos, foi o próprio Amã que saiu puxando o cavalo pelo meio da rua, com Mardoqueu montado nele. E Amã saiu gritando: Isso é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. A Bíblia diz que Amã ficou irado, enfurecido. Mas não era para menos, você imagine só, ele foi até o rei para pedir o enforcamento de Mardoqueu. E ele saiu de lá puxando o cavalo para Mardoqueu e honrando Mardoqueu em alta voz pelas ruas da cidade. Mas se lembrem que tudo isso aconteceu no dia seguinte, o dia do banquete de Ester. Então não deu nem tempo da raiva de Amã passar e os oficiais já estavam batendo a porta para levar Amã para o banquete que Ester havia preparado. Durante o banquete, o rei perguntou novamente para Ester: Ester, o que é que está acontecendo? Por que você está fazendo tudo isso? Me diga o que você quer. Me diga qual é o seu desejo. E ainda que seja metade do reino, eu te darei. Foi então que Ester fez o seu pedido ao rei. Ester pediu ao rei para que ele tivesse misericórdia dela e do seu povo que seria aniquilado. E Ester diz ainda com muita humildade e humilhação, ela diz: Xerxes, ainda que nós fôssemos vendidos como escravos, eu não te perturbaria com essa demanda. Mas o que está para acontecer é muito pior. E Ester contou então tudo o que estava para suceder. E a Bíblia diz que Xerxes ficou muito surpreso e perguntou: quem se atreveu a uma coisa dessas? Lembrem-se que Amã havia enganado Xerxes com verdades, meias verdades e mentiras. Estão lembrados disso? Meus irmãos, Amã foi sagaz. Provavelmente essa é a forma mais inteligente de se enganar uma pessoa. Existe um povo disperso, espalhado entre os povos. Isso era verdade. Os costumes deles são diferentes de todos os outros. Isso é uma meia verdade. Os costumes, nem todos os costumes eram diferentes. E eles não obedecem às leis do rei. Isso era uma mentira. Os judeus tinham as suas leis, mas eles obedeciam às leis do Estado. E Ester disse: o nosso inimigo é Amã, esse perverso. A Bíblia relata que Amã ficou apavorado. O rei ficou furioso e saiu para dar uma volta pelo jardim. Mas, meus irmãos, quando o rei retornou, ele viu Amã jogado sobre Ester. Amã estava fazendo aquilo implorando por sua vida. Amã estava se humilhando diante de Ester. Mas o rei pensou logo no pior. O rei achou
que Amã estava querendo violentar Esté dentro do próprio palácio. E para piorar a situação de Amã, enquanto tudo isso acontecia, um dos oficiais cochichou no ouvido de Xerxes: olha, tem uma forca lá fora com mais de 20 metros de altura que Amã preparou para Mardoqueu. Então o rei ordenou que Amã fosse enforcado naquela forca. Amã morreu na forca que ele mesmo fez. E a ira do rei passou. Xerxes deu a Esté todos os bens de Amã. Esté ficou rica. Esté finalmente disse ao rei que Mardoqueu era seu parente. Até então o rei não sabia da relação entre Esté e Mardoqueu. Quando o rei soube disso, ele tirou o seu anel-selo que ele havia dado a Amã e deu esse anel-selo a Mardoqueu. Como eu disse num outro momento, isso dava autoridade real a Mardoqueu. E Esté, por sua vez, nomeou Mardoqueu para administrar os bens de Amã, que eram muitos. Mas, a essa altura, o perigo ainda não havia acabado. O problema não estava resolvido. Porque nós temos até agora um final feliz para Esté e para Mardoqueu, mas não para o povo, porque o rei ainda não havia revogado o decreto de Amã para exterminar o povo. Então Esté implorou ao rei, chorando aos seus pés, para que ele revogasse o decreto de Amã. Eu acho isso muito bonito, porque Esté não estava preocupada só com o seu próprio bem-estar. E olha que ela estava muito bem a essa altura. Esté estava preocupada com o bem-estar do seu povo. Então Xerxes atendeu o desejo de Esté e poupou a vida dos judeus. Veja comigo o capítulo 8. Esté capítulo 8, versículo 11. É o relato do rei poupando os judeus. E diz assim: o decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse a eles, suas mulheres e seus filhos, e o direito de saquear os bens dos seus inimigos. O decreto entrou em vigor nas províncias do rei Xerxes, no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Meus irmãos, eu já repeti essa data anteriormente. O que deveria ter acontecido no 13º dia do 12º mês? Esse foi o dia sorteado por Amã, quando ele fez o pur, jogou as sortes. Foi o dia sorteado para o extermínio dos judeus. Ao invés do extermínio, esse tornou-se o dia do livramento, da providência, da garantia do direito à proteção. A história conta que a cidadela de Suzã exultava de alegria. Os judeus estavam em festa e muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Os judeus começaram então um confronto contra os seus inimigos. Mas diversas vezes o autor enfatiza que eles não se apossavam dos bens dos seus inimigos. Isso é muito importante, porque o decreto que Xerxes estabeleceu dava esse direito aos judeus. Mas eles entendiam que, embora fosse legal, era imoral. Embora fosse um direito legal, aquilo não era certo. Eles estavam se defendendo dos seus inimigos, mas não para enriquecer às custas disso. Eles estavam fazendo valer o direito de proteção, mas não para ficar rico, baseado na desgraça dos seus inimigos. E, se eu não me engano, 3 ou 4 vezes o autor
ele menciona esse fato. Eles não tomavam posse dos bens dos seus inimigos. Finalmente, os judeus decidiram fazer uma festa e instituíram essa festividade anualmente. Era uma festividade que duraria 2 dias e seria para celebrar o fato de que naqueles 2 dias, onde os judeus seriam perseguidos e mortos, houve livramento. E a tristeza deles tornou-se em alegria e o choro num dia de festa. Essa festividade foi chamada de Purim, que é o plural de Pur, que significa sortes ou sorteios. Justamente porque Amã lançou as sortes contra os judeus, sem saber que as sortes estavam caindo em favor dos judeus e não contra, como ele pensava. Essa festa é celebrada até hoje em Israel, seguindo as recomendações de Mardoqueu e Esté, porque eles dão todas as recomendações para essa festa no final do livro. Por isso essa festa ela envolve muita alegria, ela envolve troca de presentes, ela envolve oferta aos pobres, aos necessitados, mas ela também envolve um tempo de jejum e de lamento, porque Mardoqueu e Esté instituíram que fosse assim. E essa história, o livro de Esté, termina com as seguintes palavras. Veja comigo o capítulo 10, versículo 3, é o último versículo do livro. Diz assim: o judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Meus irmãos, essa é uma história muito interessante e uma história com muitos detalhes importantes. Eu já comentei antes que o intervalo que nós temos entre uma semana e outra muitas vezes acaba fazendo com que a gente deixe de perceber detalhes importantes. Quando nós lemos essa história de uma só vez, fica mais fácil fazermos alguns links. A história de Esté nos ensina muitas coisas, mas nos fala fortemente sobre a providência divina. Você vai dizer, mas o que é essa providência divina? Crer na providência de Deus significa não crer no acaso, não crer na sorte ou no azar. A doutrina da providência é uma doutrina extensa e uma doutrina muito importante. Mas, em poucas palavras, significa que Deus usa quem e o que Ele quer para cumprir o seu propósito. Deus usa quem e o que Ele quer para cumprir os seus propósitos. Essa doutrina aponta para a soberania e o governo de Deus sobre tudo e sobre todos, sejam os convertidos ou os não convertidos. Essa atuação de Deus, ela é complexa, é insondável para nós. Por isso, muitas vezes, esses planos e esses propósitos de Deus não ficam claros para nós. E podem até mesmo nos causar espanto, levando algumas pessoas a ideias equivocadas sobre Deus, como, por exemplo, a ideia de que Deus é mau, porque Ele permitiu que tal pessoa fosse acometido por uma enfermidade. Logo, Deus é mau. Por causa do entendimento equivocado sobre a doutrina da providência, algumas pessoas abraçam uma doutrina herética, uma heresia, chamada teísmo aberto, que fala sobre um Deus limitado na sua onisciência. Semana que vem, nós iremos nos aprofundar mais em pontos importantes sobre isso, mas por enquanto eu quero voltar para a história de Esté. Percebam as evidências da providência de Deus na história de Esté. Eu não sei se você conseguiu perceber algumas ou todas. As evidências da soberania, do governo de Deus sobre tudo e sobre todos na história de Esté. Em primeiro lugar, essa história começa com a deposição da rainha Vaste, no capítulo 1.
Ela desobedeceu uma ordem do rei e foi expulsa. Parece algo aleatório. Parece um ato isolado. Mas lembrem-se que foi por causa disso que Xerxes passou a procurar uma nova rainha. No capítulo 2, Xerxes promoveu um concurso de beleza para eleger a futura rainha. E Esté estava entre as candidatas. Agora, veja o que aconteceu no capítulo 2 do livro de Esté, versículo 9. Diz assim, versículo 8. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. E Esté também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a junto com suas jovens para o melhor lugar do harém. Pule para o versículo 15 e diz, quando chegou a vez de Esté, filha de Abiaio, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esté causava boa impressão a todos que a viam. Meus irmãos, Esté caiu nas graças do encarregado. Entre tantas moças, eu lembro que eu disse para vocês que Flávio Josefo, o historiador, fala sobre 400 moças. Outros historiadores e comentaristas falam que talvez tivesse até 1.500 moças. Entre tantas moças, Esté caiu nas graças do encarregado. Recebeu tratamento especial. Ficou no melhor lugar do harém. E ela recebeu conselhos do oficial encarregado sobre como impressionar o rei. E ela acabou sendo escolhida para ser rainha. A órfã judia que se tornou rainha. Sortuda essa Esté, não é não? Já Mardoqueu parecia ser meio azarado. Ele era um bom homem, era um homem íntegro. Salvou a vida do rei. E esse ato poderia ter dado a Mardoqueu uma posição privilegiada. Uma posição de maior autoridade. No entanto, nós vimos que o rei não o honrou, o rei sequer agradeceu, e no capítulo seguinte, Amã, que era um homem perverso, aparece sendo honrado e exaltado a uma posição de maior autoridade. E para piorar essa história, por Mardoqueu ter sido fiel a Deus, Amã decidiu matar Mardoqueu, exterminar os judeus. Aí você pensa, azarado esse Mardoqueu. Isso aí eu não queria nem ser amigo dele para não pegar esse azar para mim. Até aqui, essa história pode parecer a história da sortuda Esté e do azarado Mardoqueu. Até chegarmos no capítulo 4, quando Mardoqueu foi falar com Esté, pedindo para que Esté intercedesse ao rei em favor do povo. Veja o que diz o capítulo 4, versículo 13. Diz assim, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como esse, que você chegou à posição de rainha. Irmãos, Mardoqueu está dizendo para Esté, Esté, você acha que isso tudo foi coincidência? Você acha que foi questão de azar ou sorte? Você acha que foi por acaso que você chegou a essa posição?
Você acha que foi por acaso que Amã lançou as sortes e as sortes escolheram justamente a época da Páscoa para o extermínio dos judeus? Esther, Deus te colocou aí com um propósito. Eu não sei que propósito é esse, mas ele diz, quem sabe, não foi justamente para um momento como esse que Deus te colocou aí. Justamente para trazer livramento ao nosso povo que Deus te colocou aí. E é interessante, para mim me chama a atenção, que a confiança e a esperança de Mardoqueu não está depositada em Esther. Ele diz nessa passagem que nós lemos, Esther, se você não fizer nada, o socorro e o livramento surgirá, virá de outra parte. Mardoqueu não dependia de Esther, Mardoqueu dependia de Deus. Ele sabia que Deus seria fiel à aliança que ele havia feito com o seu povo e que o povo não seria exterminado. Deus daria um jeito de socorrê-los. A busca de Mardoqueu por Esther não se deu porque ela era a única saída. Mardoqueu procurou Esther porque ele achava que Deus queria usá-la para isso, como nós vimos que de fato Deus queria. A história segue apontando para a providência de Deus. Esther poderia ter sido morta por ter entrado no pátio do palácio sem ser chamada pelo rei, mas o rei foi misericordioso com ela. Amã planejou ir falar com o rei pedindo autorização para enforcar Mardoqueu, mas justamente na noite anterior o rei teve insônia e nessa crise de insônia ele pediu para que os seus servos lessem para ele justamente o livro das crônicas do rei. E lendo esse livro, os servos chegaram justamente na história onde Mardoqueu havia salvado a vida do rei. A honra que Amã sonhava em receber foi justamente a honra dada a Mardoqueu. A forca que Amã preparou para Mardoqueu foi justamente a forca onde ele mesmo foi morto. O dia que seria o dia de extermínio dos judeus foi justamente o dia de extermínio dos seus inimigos. A história de Esther começa com um banquete de ostentação, de futilidade, e termina justamente com um banquete e festa de gratidão a Deus. Meu irmão e minha irmã, nada disso foi coincidência. Tudo já fazia parte da providência de Deus. Você crê nessa soberania? Você crê nesse governo de Deus sobre tudo e sobre todos? Deus colocou você no trabalho em que você está, porque Ele tem um propósito para isso. Deus tirou você do trabalho em que você estava, porque Ele tem um propósito para isso. Deus te colocou nessa situação difícil em que talvez você esteja, porque Ele tem um propósito para isso. Essas coisas não acontecem por acaso, nem por azar ou sorte. Talvez você entenda esse propósito de Deus hoje na sua vida. Talvez você só vá entender no futuro. E talvez, meu irmão, você só entenda quando estiver no céu, diante do Senhor. O fato de muitas vezes não entendermos não significa que Deus perdeu o controle das coisas. Eu queria terminar compartilhando um testemunho com vocês, um testemunho pessoal, que aconteceu quando eu estava indo morar em Israel, no processo da viagem, na minha saída do Brasil. Eu ia fazer um voo que saía de São Paulo e eu perdi esse voo. Não foi minha culpa. Eu cheguei com muita antecedência, como eu sempre faço, muito precavido, muito cuidadoso com essas coisas. Mas eu perdi o voo por causa de um erro da companhia aérea que colocou em xeque o meu visto. Não me deixou embarcar e foi averiguar as informações e demorou muito para confirmar e no fim eu perdi o voo. Uma sensação péssima para mim.
Eu sou muito cuidadoso com isso. Nunca tinha perdido um voo, não sabia nem o que fazer. E eu lembro que a minha sensação na hora foi, comecei mal. Uma viagem que envolvia tantas tensões para mim. E já começou assim de cara. Eu lembro bem que Paulo Neto e Karen me acolheram lá em São Paulo. E aí eu entrei em contato com a coordenação do Kibbutz em Israel. Expliquei o que tinha acontecido e eles disseram, olha, é a primeira vez que isso acontece. Mas para garantir que aquilo não voltaria a acontecer, eles pediram para eu ir lá no consulado de Israel no dia seguinte para poder pegar um visto emergencial. Eu fui lá, fiz isso, deu tudo certo, mas eu não conferi o passaporte na hora, porque eles entregaram o passaporte dentro de um envelope lacrado. Então eu saí lá com o meu passaporte muito tranquilo, acreditando que estava tudo resolvido. Só depois eu vi que eles haviam me dado um visto de estudante, ao invés do visto de trabalho voluntário. Meu visto deveria ser de trabalho voluntário, mas eles se confundiram e me deram visto de estudante, que para mim era ainda melhor. Esse visto me daria mais liberdade, mas era um visto bem mais difícil de se conseguir, por isso eu nem fui atrás dele. Estando em Israel, eu tive algumas dificuldades no Kibbutz, uma comunidade onde eu trabalhava. Um dos problemas foi na coluna, por causa de um trabalho muito pesado que eu fazia. E aí eu comecei a sentir uma dormência muito grande nos dedos da mão e o médico disse, eu fui ao médico, o médico disse que a minha coluna estava um pouco comprometida. E embora não fosse algo grave, isso me impossibilitou de seguir trabalhando ali. Como eu era estrangeiro, as pessoas ficaram ainda com mais medo de que pudesse ter algum problema mais sério e isso comprometeria os responsáveis por mim. A questão, meus irmãos, é que se eu tivesse aquele tipo de visto que eu apresentei em São Paulo, eu seria naquele momento obrigado a voltar para o Brasil, porque meu visto era muito específico. Mas por causa de toda aquela situação ruim que eu enfrentei, com a perda do voo, o visto diferente que eu acabei recebendo, me abriu as portas para que eu pudesse permanecer em Israel pelo tempo que eu pretendia. Deus permitiu aquela situação inicial, porque através daquilo viria o livramento. Eu achava que aquilo era um problema para mim, mas na verdade era a solução de Deus. A doutrina da providência de Deus nos dá segurança, nos dá confiança, nos dá consolo e descanso na soberania do Senhor. Na semana que vem nós vamos seguir falando sobre a doutrina da providência, só que de maneira mais sistemática, fora da história de Esther. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado, Pai, porque nós podemos confiar e descansar no Senhor. Porque nós sabemos que por mais que nós não tenhamos controle sobre nada, o Senhor tem controle sobre tudo. E o Senhor nos ama, e o Senhor quer o melhor para nós, o Senhor nos quer bem. E nós podemos confiar no Teu amor. Muito obrigado. Nós louvamos o Teu nome, louvamos a Tua grandeza, Te exaltamos, Te damos glórias e pedimos para que o Senhor aumente a nossa fé. Coloque no nosso coração plena confiança e descanso no Senhor e no cuidado do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não saia daí ainda. Nós vamos louvar um pouquinho mais e após o louvor nós preparamos uma surpresa para honrar os nossos médicos, nossos enfermeiros, técnicos de enfermagem, os profissionais de saúde que têm estado na linha de frente nessa pandemia, com muita exposição, correndo muitos riscos. Quero dizer que nós somos muito gratos pela vida de cada um de vocês. Nós sentimos muito orgulho em saber que vocês têm feito a diferença na nossa sociedade. E nós continuamos orando para que Deus possa protegê-los e que Deus possa continuar usando vocês onde vocês atuam. Deus abençoe vocês, que Deus te dê uma boa semana em nome de Jesus.
Aleluia, que palavra poderosa. Queremos continuar louvando a Deus, celebrando a Ele e declarando que é apenas dele todo o trabalho. O nosso trabalho, assim como Ele nos fala essa noite, é descansar nele. Vamos cantar juntos esse louvor. Para você e toda a sua família. Oi, Patrícia, eu tô aqui para honrar a tua vida, em gratidão a Deus pelo seu papel desempenhado ali no Rui Pereira, pelo seu privilégio de poder servir ao Senhor ali cuidando daquelas pessoas em sofrimento, de dores e às vezes muito distante de seus familiares. Que Deus continue lhe usando, que derrame graça sobre a tua vida, que lhe livre do mal e que você possa continuar sendo bênção no meio daquele corpo de profissionais e de pacientes ali naqueles hospitais, em nome de Jesus. Patrícia Sá, uma técnica de enfermagem a serviço do Deus Altíssimo, né? Deus a tem capacitado, minha irmã, para estar naquele lugar, viu? Que você seja bênção, que você seja instrumento de Deus para as pessoas que estão tão sedentas, que estão tão sem esperanças, tá? Que você seja revestida
com a armadura de Deus, com a couraça da justiça e com o evangelho da paz. Quero que você saiba que nós estamos também aqui, né, intercedendo pela sua vida e de todos os profissionais da saúde, para que vocês possam levar esperança acima de qualquer coisa. Um cheiro no seu coração. Filha, estamos aqui para pedir ao Deus que continue abençoando você, sua vida, a sua profissão, e que Deus esteja te guardando de todo mal nesse período de pandemia, e que também Ele possa proteger e guardar todos os profissionais da saúde. Oramos por você todos os dias e esperamos no Senhor que você possa fazer o melhor de si para com o próximo, e que Deus te guarde hoje e sempre. Nara, que Deus te proteja de todo o mal, te dê maturidade e conhecimento para que você possa exercer sua profissão como se estivesse fazendo para Ele com todo amor. Deus te proteja. Nara, quero deixar um provérbio para você. Consagre tudo o que você faz ao Senhor e todos os resultados serão bem-sucedidos. Provérbios 16:3. Te amamos, que Deus te abençoe nesse momento tão difícil que é trabalhar numa pandemia dessa. Que Deus também abençoe as colegas que estão com você e tudo vai terminar bem, em nome de Jesus. Um beijão, te amamos. Oi mãe, só queria te dizer que você e seu trabalho me dão muito orgulho. Você está ajudando a salvar muitas vidas e continue com o bom trabalho. Eu te amo muito. Obrigada por tudo que você faz por todo mundo. Eu quero nesse momento honrar a vida dessa grande e pequenininha mulher, Jane, uma enfermeira maravilhosa que o Senhor nos deu de presente e que tem amado a sua profissão e tem servido ao nosso corpo com muita dedicação e amor. Ela tem a profissão dela não só como uma profissão, mas como um ministério ao Senhor. E eu quero honrar a vida dela. Você está aí no hospital, na batalha, né? Cuidando dos seus pacientes, tentando abrir novos leitos. E a gente só queria dizer que a gente te ama muito. Você é uma mãe maravilhosa, uma esposa maravilhosa, uma filha maravilhosa, uma irmã maravilhosa, uma nora maravilhosa. E a gente vê todas essas qualidades também no seu serviço como médica, nos cuidados que você tem com seus pacientes. A gente te ama muito. Um beijo bem grande. Nós do Grupo Caseiro da Zona Norte estamos aqui para dizer para vocês que somos muito gratos a Deus por ter dado essa profissão a vocês, por hoje estarem se dedicando a salvar vidas. Vocês são especiais. Graça e paz, meus queridos Nel e Nádia. Essa homenagem é para vocês que estão na linha de frente nessa área tão difícil que é a área da saúde. Obrigado por vocês estão aí, porque realmente é um trabalho tão importante que Deus está com vocês e nós estamos orando por vocês. Parabéns pelo seu trabalho, continue assim. Sei que pedimos muito a Deus a sua proteção para vocês continuar com essa tarefa e chegar até o final dela. Parabéns. Meus queridos filhos, Glaucio e Mari, estamos com muitas saudades, mas por um motivo bem justo. Em breve, se Deus quiser, estaremos juntos. Cássio, Mari, estamos com saudade. Sabemos que é difícil o momento, que vocês estão na linha de frente, mas temos certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Viu? Estamos com saudade. Venham logo jogar com a gente.
vocês. Que Deus os guarde e use a vida de vocês nesse momento também. Beijo. Como é que diz? Beijo. Obrigado. Tchau. Eu gosto de amar. Sua família está passando aqui para falar do orgulho que tem de ver como você está enfrentando tão bravamente e competentemente essa crise na saúde. Falar que nós estamos com o coração cheio de certeza que tudo vai dar certo e que vocês vão dar o seu melhor e vão fazer o melhor para todos os pacientes que chegam à sua mão. Você e Glaucio, com certeza, são abençoados por Deus. Beijão. Te amamos. Te amamos. Força! Estamos aqui por vocês. Oi, meu irmão. A palavra que eu tenho para você hoje está lá no livro de Josué e diz o seguinte: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E é isso que eu desejo do fundo do meu coração, que Deus esteja sempre ao teu lado, te guiando e te protegendo sempre. Parabéns pela bravura, tanto da sua parte quanto dos demais profissionais de saúde na luta aí contra o Covid. Um beijo grande, te amo. Trabalhando sem nenhuma proteção e enfrentando o inimigo invisível, mas para ele não há nada impossível, bravamente vai cumprindo a sua missão. Com amor e muita dedicação, ele vem se tornando um salvador. Quando em sua formatura ele jurou que seria um guardião e salva-vidas, apesar de batalhas já perdidas, todo médico é guerreiro e vencedor. Força, Brás!